Hoje nós vamos conversar sobre a sexualidade nos alunos com deficiência intelectual. A sexualidade, de uma forma geral, já não é uma situação fácil de ser lidada. Mas, quando se trata de uma pessoa com deficiência intelectual, isso pode trazer situações bastante constrangedoras e de difícil comunicação com este aluno. Quais são as principais questões? Quais são os mitos? Como a gente lidar com a chegada da puberdade com essas pessoas? Muita gente imagina que a sexualidade nas pessoas com deficiência intelectual ela, em geral, ocorre de uma forma muito mais exacerbada, que eles não conseguem ter o menor controle, mas não é bem por aí. É claro que quando a gente fala de pessoas com deficiência intelectual, a gente está falando de pessoas que têm dificuldades exatamente em duas questões básicas para a gente poder conter o nosso comportamento, que é a capacidade adaptativa e a capacidade cognitiva. O que acontece com eles é que, da mesma forma como eles têm mais dificuldade para controlar os seus impulsos, seja de raiva, seja de alegria, ele também sente um pouco mais de dificuldade de controlar os seus impulsos com relação ao desejo sexual. Por exemplo, se ela é uma criança que aprendeu a usar os talheres, se é uma criança que toma banho sozinha, se é uma criança que aprendeu a usar o banheiro, essa criança é capaz de aprender qualquer norma de comportamento sexual também. Para isso, basta que a gente repita e ensine para essa criança ou para esse jovem numa linguagem que ele entenda. Uma criança com deficiência intelectual ou um jovem com deficiência intelectual, para ser educada sexualmente, a gente tem que falar com ela com todas as letras, dentro de um pensamento concreto. Há também a necessidade de uma confirmação social. Não basta simplesmente a gente chegar e falar para essa criança que ela precisa aprender a fazer determinada coisa. É importante que a gente cobre dela esse comportamento, que as outras pessoas façam da mesma forma e que não basta apenas um professor cobrar. Todos os professores têm que lidar com aquela mesma norma da escola, sempre exigindo, sem fazer vista grossa para aquilo que ele está encontrando. Um outro aspecto é com relação ao comportamento sexual que esse aluno ou essa pessoa com deficiência tem e a forma como o adulto interpreta aquilo que ele está fazendo. Alguns anos atrás, eu trabalhei numa escola especial e lá aconteceu um caso muito interessante. Tinha um aluno que é aquele tipo do aluno que ele não tinha o menor controle sobre o seu comportamento sexual. Se ele via uma garota, ele já queria passar a mão nas nádegas dela, no bumbum. Se ele via uma outra, ele queria pegar nos seios, ele queria agarrar, ele queria beijar e não poupava nem os professores. Os professores, toda a escola já tinha por esse menino um julgamento de que ele era o tarado da escola. Só que a situação não é bem assim. Não é que ele fosse um tarado, a gente não pode julgar esse comportamento dele dessa forma. Quando eu cheguei na escola, uma das primeiras pessoas que eu dei de cara foi exatamente com este aluno. Ele se aproximou de mim e imagina o que ele fez. Tentou colocar a mão nos meus seios. Então, eu muito calmamente olhei para ele, tirei a mão dele. Na hora que ele veio com a mão para pegar, eu, como uma questão de defesa, já segurei sua mão e disse: "No meu corpo, você não pode tocar." E com isso, o aluno aprendeu a lidar, pelo menos comigo, dessa forma. Para que ele pudesse repetir isso com outras pessoas, as outras pessoas também têm que ter esse mesmo comportamento. Mas se o professor fica com pena, se o professor acha que vai ser mais uma coisa na vida desse jovem, que você vai ter que colocar limite, que dizer não, isso não ajuda o aluno. O mais importante nisso tudo é que a gente coloque esse limite, que ele entenda que existe um limite. Porque se ele não entender, ele não vai poder repetir um comportamento adequado. Muito parecido com isso que eu acabei de colocar, é o que a Tereza Bianchi me perguntou pelo Facebook, onde uma aluna sua, depois que menstruou, passou a ter um interesse muito maior pelos meninos. Começou a agarrá-los, não quer saber de soltá-los e ela está em dúvida de como lidar com isso. Tereza, a situação é a mesma, é uma questão de limite. Tanto os seus alunos quanto a garota precisam entender, eles que têm que colocar o limite e ela de que ela não pode tocar no corpo dos outros sem a permissão deles e fora de um momento que esteja adequado a isso.
Dentro desse mesmo contexto, eu não poderia deixar de falar da masturbação em público. Essa é uma das situações que eu sei que mais constrange os educadores e que cria uma dificuldade muito grande nessa relação. Mas a gente chega na mesma situação. Limite, informação, fazer com que eles entendam numa linguagem própria deles, que aquilo que a gente diga na linguagem que eles entendem faça sentido. E para isso, gente, é muito importante se abrir um espaço dentro da escola para mostrar para esses alunos como é que eles têm que lidar com as normas de comportamento. No Instituto Kaplan, uma ONG onde desenvolvo um trabalho com pessoas com deficiência intelectual, para trabalhar este comportamento da masturbação, nós ensinamos para ele que existe o conceito de corpo público e de corpo privado, de partes do corpo que é pública e partes do corpo que são privadas. Então a gente faz primeiro eles entenderem que, por exemplo, o rosto é uma parte pública do nosso corpo, já os genitais é uma parte privada. E que, portanto, para a gente tocar nas nossas partes privadas, a gente precisa também de privacidade. Para isso, nós desenvolvemos para esse trabalho um jogo com eles, muito simples, onde nós apresentamos as imagens e eles vão olhando para aquelas imagens e aprendendo a identificar o que é público, o que é privado, e juntamente com isso, com esse conceito de público e privado, ele vai aprendendo a lidar com esse comportamento e a poder estar no meio social, estar na sala de aula e não ficar se tocando durante esse momento. Uma última questão que eu não poderia deixar de falar é sobre o namoro dos alunos com deficiência intelectual na escola. Como todos os outros alunos, isso também vai acontecer com eles. A escola é um ambiente social, é lá que eles formam seus grupos, é na escola que eles criam seus vínculos. E com a pessoa com deficiência intelectual também vai acontecer a mesma coisa. Quando eles namoram com uma outra pessoa que também tem deficiência intelectual, em geral não existe nenhum risco que eles possam correr, porque os interesses sobre que tipo de carícias, que tipo de afetividade vai rolar entre eles, em geral é muito próxima. No entanto, quando esse namoro acontece entre uma outra pessoa que não tem a deficiência intelectual, é importante que a gente supervisione, é importante que a gente fique de olho e procure saber que intenção existe de fato nesse relacionamento. Porque as pessoas com deficiência intelectual, elas são muito vulneráveis a um abuso sexual. No entanto, quando elas encontram alguém que gosta de fato delas, que tem um interesse afetivo, ela pode crescer bastante, ela pode se desenvolver muito com esse relacionamento e isso ser uma coisa muito produtiva na sua vida. Portanto, a gente não pode de cara ficar com medo e nem querer cerceá-los desse tipo de comportamento, mas sim estar próximo, estar junto com eles e ajudá-los a lidar com isso de uma forma positiva para eles. A sexualidade no aluno com deficiência intelectual, ela não é diferente de qualquer outro aluno. A diferença está na capacidade que cada um tem para lidar com o que está acontecendo com o seu corpo, para lidar com as suas relações e para aprender, obviamente, os comportamentos sociais que são exigidos naquela escola.